estamos num cenário eleitoral. Nós temos aí aproximadamente 40 dias até as próximas eleições, 45 aproximadamente, 42, em média isso. O tempo de campanha eleitoral hoje é muito mais reduzido, então são 45 dias de campanha. E aí a gente precisa pensar como a gente vai dialogar, como é que a gente vai entender quem são essas pessoas. E por que eu estou falando isso? Nós temos câmaras, principalmente nos municípios, onde os vereadores e vereadoras, e na maioria são vereadores, são homens brancos, heteronormativos, que não representam a totalidade da sociedade. Principalmente na Baixada Fluminense, nós temos uma população negra que, quando não é de 50%, é porque é ainda mais de 50% dessa população. Porém, nas câmaras municipais, menos da metade das pessoas são negras. E aí eu estou sendo muito, muito benevolente em dizer que é menos de 50%, que eu acho que é bem menos até de 30%, que são negras, pessoas negras. Mulheres também é um quantitativo muito pequeno. Existem câmaras municipais, na Baixada Fluminense, por exemplo, que não tem uma única representação feminina. Um exemplo disso é São João de Meriti. São João de Meriti, até alguns dias atrás, não tinha uma única mulher dentro da Câmara. Todas as representações ali eram masculinas. Somente agora, na última semana, que após o falecimento de um vereador, a sua suplente, uma mulher, assumiu a Câmara. Isso não é muito diferente nas câmaras municipais de outros municípios. Duque de Caxias é um município que também tem uma minoria de mulheres. Nós temos, na última legislatura, nós tivemos apenas 3 mulheres. Dessas 3 mulheres, nenhuma delas representa a esquerda. Nenhuma delas representa um voto que se volte para a população mais pobre, para a garantia de direitos sociais. A maioria dessas pessoas que estão ocupando essas câmaras são de partidos de direita, partidos ultraconservadores, ocupados por homens brancos, heterossexuais, conservadores e que não se voltam para as demandas da população mais pobre, porque eles não se identificam, eles não entendem que demandas são essas. Quando nós falamos de Baixada Fluminense, nós falamos de mulheres negras, mulheres pobres, mulheres que saem para trabalhar muito cedo, para ganhar o seu salário, para manter 3, 4 filhos, que dependem de uma escola pública. E aí a gente precisa pensar que políticas públicas estão sendo construídas para essas mulheres, para essa sociedade. E aí eu acho que é muito importante a gente pensar. Não dá para abrir mão do seu voto. Não dá para vender o seu voto. Não dá para abrir mão de escolher efetivamente quem vai construir leis nesse município. Nesses municípios. A Baixada Fluminense precisa do seu voto. Eu não estou falando somente para a Baixada Fluminense. É lógico. Tem outras pessoas que estão assistindo esse vídeo que são de outros municípios, que são de outros territórios. E aí eu digo para você, no território onde você está, pare, consulte. Dá lá, consulta num desses sites de busca, procura lá a sua Câmara Municipal, a Câmara do seu município. Veja qual é a configuração dos vereadores dessa Câmara. Quantas mulheres ocupam esse espaço? Quantas dessas pessoas se identificam como pessoas negras? Quantas pessoas dessas se envolvem em demandas populares? Sabe, não é dizer que vai dar dentadura, que vai dar telha, que vai fazer asfalto, porque o vereador não faz isso. Quem ocupa a vereança não vai determinar que ruas serão asfaltadas. O máximo que essa pessoa vai fazer é indicar ao executivo a necessidade de asfaltamento em determinadas regiões. Vai identificar e vai apontar a necessidade da construção de hospitais ou de postos de saúde, de escolas públicas naquelas regiões, de creches. Por exemplo, a Baixada Fluminense é uma região, é um território completamente carente de creches. E isso não é uma realidade só da Baixada Fluminense. Tem muitos municípios, Brasil afora, que vivem essa necessidade. Nós ainda não conseguimos universalizar o acesso de crianças a creches. E quando nós falamos de populações pobres, de mulheres trabalhadoras, de mulheres negras,
Nós estamos falando da necessidade dessas creches, porque essas pessoas trabalham em trabalhos, em postos de emprego, muitas vezes informais, muitas delas são empregadas domésticas, que precisam sair muito cedo das suas casas, que pegam transportes públicos lotados, que enfrentam toda essa realidade e que passam o dia inteiro fora e os seus filhos ficam em casa. Se são pequenos e não tem uma creche, alguém vai ter que cuidar dessa criança. E muitas vezes, quem cuida dessa criança menor é o irmão dela, que é um pouco maior do que ela. Isso é uma realidade. Nós não podemos ignorar que essa é a realidade de muitas comunidades pobres. Então você não pode abrir mão do seu voto. Você não pode abrir mão de escolher alguém que entenda a realidade que você passa. Alguém que não é alguém que aparece na sua comunidade de 4 em 4 anos para pedir voto. Não é aquela pessoa que abre um comitê ali a cada 4 anos, faltando 3 meses, 4 meses para as eleições, aí ele começa a fazer cadastro para poder dizer que vai arrumar vaga para tratamento de saúde, que vai arrumar vaga para o seu parente que precisa fazer uma cirurgia, que vai arrumar uma vaga para uma escola pública. Isso não acontece, isso não pode ser uma política de cada 4 anos. Nós precisamos nos envolver na política. E se envolver na política é dialogar o dia inteiro sobre a realidade em que você vive, a realidade em que você está inserida, a realidade em que você está inserido. Você é usuário de serviços públicos, da saúde pública, e aí você precisa de um posto de atendimento médico, você precisa de um posto de saúde da família, você precisa de hospitais públicos que funcionem, que atendam às demandas das regiões, dos territórios onde a gente está inserido. Então, você precisa de escola pública. E não é aquela escola que atende o seu filho 4 horas por dia e que tem dia que não tem aula porque não tem água, no outro dia não tem aula porque faltou luz, no outro dia não tem aula porque está faltando professor, no outro dia não tem aula por N coisas. Você precisa de uma escola pública que ela tenha material básico, que ela tenha material de higiene, que ela tenha uma climatização nas salas, porque nós estamos falando, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, onde nós falamos, aqui na Baixada Fluminense principalmente, é um território extremamente assolado por temperaturas altas. Período dos meses de fevereiro e março, as nossas salas de aula, aqui em Duque de Caxias, a gente batizou as salas de aula de saunas de aula, dado a temperatura exorbitante que existe em algumas escolas, porque não existem áreas de circulação. Não tem ventiladores, não tem ar-condicionado, não tem às vezes nem janelas. Isso é uma realidade das escolas públicas de vários territórios. E aí a gente precisa pensar quem é que vai lutar para garantir políticas públicas para essas pessoas que somos nós, que somos eu e você. Você, que é usuária da escola pública, porque o seu filho vai para a escola pública e você não tem dinheiro para pagar uma escola particular. É essa a realidade. A gente precisa pensar sobre isso. Então, pense em quem você vai votar. Escolha muito bem seus candidatos. E principalmente, se possível, escolha candidatas. Candidatas à esquerda, candidatas que tenham propostas e que sejam propostas concretas. Se dê o trabalho de pesquisar o que essa pessoa está propondo para a saúde pública no seu município. E não adianta ela dizer que vai construir posto de saúde, porque vereador não constrói posto de saúde. Então, quando for escolher os prefeitos ou prefeitas, candidatos que você tenha na sua cidade, olhem os projetos que essas pessoas têm. E olhem, se for para reeleição, se for candidatos e candidatas à reeleição, olhem o que eles realmente fizeram. Mas não é o que eles fizeram nesse último ano de governo. Olhem o que eles fizeram no primeiro ano de governo, no segundo ano de governo e no terceiro ano de governo. Porque no último ano de governo, eles fazem tudo. Fazem praça, asfaltam ruas, reformam postos, pintam escolas, mas é só no último ano. No restante do período, nada muda. Então, não abra mão do seu voto, não abra mão de votar, não abra mão de decidir. Vá às urnas, escolha com calma, com tranquilidade. E eu te digo, a saída é pela esquerda. Não dá para abrir mão disso.
Precisamos de uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos covarde com as pessoas pobres. Precisamos nos unir. Vote e vote consciente. Um beijo para vocês. Até a semana que vem. Até o próximo vídeo.